Quando se fala em acidente vascular cerebral, o AVC, né? A maioria das pessoas pensa imediatamente em pressão alta, colesterol elevado ou idade avançada. Esses fatores realmente são importantes, mas existe um detalhe pouco conhecido que a ciência vem discutindo cada vez mais. Certos nutrientes também influenciam diretamente a saúde das artérias e do cérebro. Entre eles, um mineral essencial participa de mecanismos que ajudam a regular a pressão arterial, proteger os vasos sanguíneos e manter a circulação cerebral saudável. Quando esse mineral está em níveis baixos por muito tempo, o organismo pode perder parte dessa proteção natural. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Entenda comigo o que torna esse mineral tão relevante. O magnésio é um nutriente essencial que participa de centenas de reações bioquímicas dentro do nosso organismo. Para facilitar a compreensão, imagine o magnésio como uma espécie de regulador interno que ajuda vários sistemas do corpo a funcionarem de maneira equilibrada. Ele participa da produção de energia nas células, ajuda o sistema nervoso a transmitir sinais corretamente, contribui para o funcionamento dos músculos e também tem papel importante na estabilidade do ritmo cardíaco do coração. Ao mesmo tempo, o magnésio participa de mecanismos que ajudam a manter a pressão arterial dentro dos limites saudáveis e contribui para que os vasos sanguíneos consigam relaxar adequadamente. Mas antes de te explicar isso melhor, se você gosta de acompanhar conteúdos mais curtos, coisas rápidas assim, coisas do dia a dia, me siga lá no meu Instagram, tá bom? Lá eu sempre posto vídeos menores e dicas mais rápidas. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, tá bom? Continuando. Agora observe algo interessante sobre o funcionamento das artérias. Os vasos sanguíneos não são estruturas rígidas como tubos de metal. Eles são tecidos vivos, capazes de se contrair e se relaxar constantemente para regular o fluxo de sangue. Esse movimento ele é fundamental para manter a circulação equilibrada e a pressão arterial estável. O magnésio ele participa diretamente desse processo porque ajuda a equilibrar a ação de outro mineral importante, o cálcio. Para simplificar, o cálcio tende a estimular a contração das células musculares dos vasos sanguíneos, enquanto o magnésio ajuda a favorecer o relaxamento dessas mesmas células. Quando existe um equilíbrio adequado entre esses dois minerais, as artérias conseguem se comportar de maneira saudável, expandindo e contraindo conforme a necessidade do organismo. O problema começa a surgir quando o magnésio permanece baixo por longos períodos. Nessa situação, o equilíbrio entre contração e relaxamento das artérias pode se alterar. Os vasos passam a apresentar maior tendência à contração e podem perder parte da sua flexibilidade natural. Imagine uma mangueira que deveria ser macia e flexível, mas começa a ficar mais rígida. Provavelmente isso já aconteceu no seu jardim, na mangueira do seu jardim. Comprou a mangueira nova, toda flexível, maravilhosa, depois com o tempo lá no sol fica rígida, né? Então isso afeta a pressão. Então quando isso acontece, a água precisa passar com mais pressão ali dentro. Algo parecido pode ocorrer dentro do corpo. Quando as artérias estão mais contraídas ou menos flexíveis, o sangue precisa circular com maior pressão para conseguir atravessar esses vasos. Com o passar do tempo, esse aumento da pressão contra as paredes, né, das artérias gera um tipo de estresse no sistema circulatório. Esse estresse atinge especialmente uma camada muitíssimo importante dos vasos, chamada endotélio. O endotélio funciona como um revestimento, tá, interno extremamente delicado que ajuda a controlar a dilatação, tá, das artérias, ou seja, a circulação do sangue e até a prevenção da formação de coágulos. Quando essa camada sofre agressões repetidas, como pressão elevada ou inflamação crônica, ela pode perder parte da sua capacidade de proteção. Esse processo é conhecido como disfunção endotelial e está presente em diversas doenças cardiovasculares.
É justamente nesse ponto que a ciência observa uma conexão relevante entre ingestão insuficiente de magnésio e alguns mecanismos que aumentam o risco cardiovascular. Pesquisas mostram que dietas pobres nesse mineral, no caso magnésio, podem estar associadas a maior probabilidade de pressão alta, alterações na função do endotélio e aumento da inflamação vascular. Esses fatores não provocam um acidente vascular cerebral, um AVC, de forma isolada, mas fazem parte do conjunto de processos que podem aumentar o risco ao longo do tempo. Agora perceba como a pressão alta entra nessa história. A hipertensão arterial é considerado o principal fator de risco modificável para o acidente vascular cerebral. Mais uma vez lembrando, o conhecido AVC. Quando a pressão permanece elevada durante anos, as artérias do cérebro ficam mais vulneráveis a danos e alterações estruturais. Nesse cenário, nutrientes que ajudam a manter o equilíbrio da pressão arterial passam a ter um papel relevante na prevenção cardiovascular. O magnésio participa desse processo porque contribui para o relaxamento das artérias e também influencia mecanismos que regulam o funcionamento do sistema nervoso, que controla quem? A pressão. Ao mesmo tempo, existe um aspecto de estilo de vida moderno que merece atenção. Muitas pessoas atualmente consomem menos magnésio do que o organismo necessita. Isso acontece principalmente por mudanças na alimentação nas últimas décadas. Alimentos naturais ricos em minerais passaram a ser consumidos em menor quantidade, enquanto produtos ultraprocessados passaram a ocupar grande parte da nossa dieta. Esses alimentos industrializados costumam ter muito açúcar, gordura e sal, porém oferecem poucos micronutrientes essenciais. Além disso, alguns hábitos comuns também podem contribuir para reduzir os níveis desse mineral no nosso organismo. Dietas muito ricas em açúcar refinado podem aumentar a eliminação de magnésio pelos rins. O consumo excessivo de álcool, aquela biritinha, aquele vinhozinho, também pode interferir no equilíbrio mineral do corpo. E alguns medicamentos utilizados por longos períodos podem alterar a absorção ou a retenção de magnésio. Quando esses fatores se somam, o resultado pode ser uma ingestão insuficiente ao longo dos anos. Em algumas pessoas, níveis baixos de magnésio podem se manifestar através de sinais que muitas vezes passam despercebidos. Câimbras musculares frequentes, aquelas câimbras noturnas também. Sensação persistente de cansaço, dificuldade aí para dormir, irritabilidade, ou até palpitações ocasionais, palpitações no coração, aquelas extrasístoles chamadas, que sente o coração saindo do ritmo. Essas situações, alterações podem ocorrer em situações de ingestão insuficiente de magnésio. No entanto, é importante entender que esses sintomas são inespecíficos e podem ter várias causas. Eles não confirmam sozinhos uma deficiência de magnésio, mas podem indicar que vale a pena observar com mais atenção a qualidade da sua alimentação. Alguns grupos da população apresentam maior probabilidade também de desenvolver níveis baixos desse mineral. Pessoas acima dos 40 ou 50 anos, por exemplo, podem ter mudanças na absorção de nutrientes ou no padrão alimentar. Indivíduos com diabetes tipo 2 podem perder mais magnésio pela urina. Pessoas com doenças gastrointestinais que prejudicam a absorção de nutrientes também podem apresentar níveis reduzidos. Além disso, o uso prolongado de certos medicamentos, como alguns diuréticos ou medicamentos utilizados para tratar refluxo gástrico, pode interferir no equilíbrio desse mineral no organismo. Diante disso, surge uma pergunta importante: como garantir que o corpo receba magnésio suficiente para manter o equilíbrio do sistema cardiovascular? Na maioria das vezes, a resposta começa pela alimentação.
Existem diversos alimentos naturalmente ricos nesse mineral que podem fazer parte da rotina alimentar. Por exemplo, sementes como as de abóbora e de girassol estão entre as fontes mais concentradas de magnésio. Castanhas, amêndoas e outras oleaginosas também oferecem boas quantidades. Vegetais verdes escuros como espinafre e couve são outra fonte importante aí, porque o magnésio faz parte da estrutura da clorofila, o pigmento responsável pela cor verde dessas plantas. Leguminosas aí também como feijão, lentilha e grão de bico, tão bom grão de bico, também contribui significativamente para a ingestão desse nutriente. Grãos integrais como aveia e arroz integral ajudam a complementar aí o consumo diário. Até alimentos como o cacau, né, com alto teor de cacau, né, podem fornecer magnésio quando consumidos com moderação, né? Alimentos como chocolate, né? Observe que todos esses alimentos fazem parte de padrões alimentares tradicionalmente associados à proteção cardiovascular, porque oferecem não apenas magnésio, mas também fibras, antioxidantes e diversos outros nutrientes importantes. Em algumas situações específicas, pode ser necessário avaliar a possibilidade de suplementação. Isso costuma acontecer quando existe ingestão insuficiente, persistente, ou quando exames indicam níveis baixos demais desse mineral. Para adultos saudáveis, a ingestão diária recomendada costuma ficar aproximadamente em torno de 400 mg por dia para homens e cerca de 310 a 320 mg por dia para mulheres, considerando o magnésio proveniente dos alimentos e de suplementos. Quando os suplementos são utilizados, as doses frequentemente variam entre 200 e 300 mg por dia, dependendo da forma do suplemento e da orientação profissional. No entanto, é importante lembrar que suplementos não devem ser utilizados de forma indiscriminada por aí. Doses elevadas podem provocar efeitos adversos, como desconforto gastrointestinal e diarreia. Pessoas com doença renal precisam ter cuidado especial com a suplementação, porque os rins são responsáveis por eliminar o excesso de magnésio do nosso organismo. Além disso, o magnésio pode interferir na absorção de alguns medicamentos, incluindo certos antibióticos e medicamentos utilizados para osteoporose. Por isso, qualquer decisão sobre suplementação deve ser feita com a orientação de um profissional de saúde que possa avaliar o contexto clínico de cada pessoa. Agora perceba o ponto central de toda essa conversa. Nenhum nutriente isolado é capaz de impedir sozinho um acidente vascular cerebral, um AVC. A prevenção cardiovascular depende de um conjunto de hábitos que atuam de forma integrada. Alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle da pressão arterial, sono adequado, manutenção de um peso saudável e acompanhamento médico periódico são pilares fundamentais da proteção do nosso sistema cardiovascular. E antes de encerrar, existe uma orientação extremamente importante, tá? Se uma pessoa apresentar sintomas neurológicos súbitos, como dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, perda de visão, tá? Tontura intensa ou dificuldade para caminhar, é fundamental procurar atendimento médico imediato e acionar o serviço de emergência da sua região. O tratamento rápido é decisivo para reduzir danos ao cérebro. A boa notícia é que muitas das atitudes que protegem o cérebro também protegem o coração e todo o sistema circulatório e todo o nosso corpo. Melhorar a qualidade da alimentação, garantir ingestão adequada de nutrientes essenciais e cuidar da saúde de forma preventiva são escolhas que, quando repetidas ao longo dos anos, podem fazer uma enorme diferença, tá bom? Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.